2 Pedro, capítulo 2, do verso 4 e 5. Podemos ler? Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, o pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Sobre o mundo dos ímpios. Senhor, nós lemos uma porção da Tua palavra e queremos aprender mais, Senhor, porque o nosso alimento é a Tua palavra. Sabemos que nós precisamos nos manter conectados contigo a todo dia, a todo momento, a todo instante, porque se nós perdemos a conexão, Senhor, o pecado assola a nossa vida. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã que aqui se faz presente, que o Senhor derrama graça, unção e poder sobre a família de cada um deles, que nós possamos cada dia mais estar crescendo na graça e no conhecimento. E que essa luz que o Senhor tem colocado em nossa vida, ela sirva para iluminar a vida de outras pessoas que estão na escuridão. Em nome de Jesus. Interessante esses versos. Duas colocações que Pedro faz aqui, que ele fala que não poupou os anjos que pecaram. Quer dizer, os anjos não são seres humanos, são anjos. Mas assim mesmo eles pecaram e foram precipitados nas cadeias da escuridão. E se não poupou no mundo antigo, simplesmente separou a Noé e sua família, para que pudessem ser salvos daquela destruição. Então eu e você, nós temos que entender que a coisa é séria. Nós vimos lá no texto, quando a gente lê Gênesis capítulo 6, a história de Noé, que Deus chamou Noé no meio de todas aquelas pessoas, e Deus achou Noé justo e deu uma função para ele, deu uma incumbência para ele, construir a arca. Aí Jesus vem e fala assim: a volta de Jesus será como nos dias de Noé, ou seja, está usando o exemplo de Noé para dizer para mim e para você que a história vai se repetir. Aquilo que aconteceu lá no dilúvio vai se repetir. E o tema dessa ministração que eu escolhi para hoje é: lute pela sua família. Anote aí, você que está anotando: lute pela sua família. Vire para a pessoa que está do teu lado aí e diga para ela: lute pela sua família. Irmãos, nós estamos vivendo tempos em que nós temos que aguçar o nosso sentido, buscar em Deus as soluções das nossas dificuldades. E nós vamos aprender aqui ao longo da palavra que Deus tem algo novo para nós. Quando Deus criou o homem, Deus sabia que era necessário visitá-lo todos os dias. Aqui eu coloquei a expressão é necessário. O que é necessário? O que é necessário na sua vida? Você trabalha das 7 horas da manhã até o meio-dia. Quando dá meio-dia, é necessário você almoçar ou não? Por quê? Porque é necessário. Você já trabalhou um período e agora você está precisando se alimentar. Então Deus, quando criou Adão e Eva, primeiro Adão e depois Eva, colocou no jardim do Éden, ele sabia que era necessário vir todos os dias para ter uma palavra com Adão. E aí, para que precisa ter essa palavra diária com Deus? A palavra de Deus, não precisam abrir, está lá em Gênesis 3:8, a Bíblia fala que Deus, quando procurava a Adão, ele chegou no jardim do Éden na viração do dia, ou seja, à tarde, segundo os estudiosos, aí na parte da tarde, e chamou para Adão: Adão, onde estás? A necessidade de manter uma linha de comunicação com o ser criado, com o Criador.
Então Deus, quando fez a mim e a você, Ele deixou estipulado que nós precisamos ter uma comunicação diária com Ele. Por isso Deus todos os dias vinha passear no jardim do Éden para ter um diálogo, uma linha de contato com Adão. E eu e você precisamos tirar uma lição daqui. Eu preciso ter diariamente um tempo de contato com Deus. Preciso viver essa realidade. Por quê? Porque Deus sabia que o ambiente que ia colocar Adão, ele é corrosivo. O ambiente que ele colocou Adão, ele é muito cheio de obstáculos, muito cheio de dificuldade. O ambiente é corrosivo, o ambiente é insalubre e o ambiente é degradante, altamente destrutivo. Deus sabia do perigo que estava colocando o homem. Mas Deus deixou essa linha de contato, essa linha de conduta, para que o homem, todas as vezes que precisasse de um socorro, procurasse ele e tivesse a resposta imediata. Quando ele fala, Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, ele fala assim: rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, para que vocês tenham uma comunhão plena com Deus. E não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não deixe esse mundo te corroer, não deixe esse mundo te dissolver, te derreter. Quando eu falo corrosivo aqui, eu estou falando só da cáustica, alguma coisa que cai na pele e consome a pele, corrói a pele. Que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, ou seja, esse sacrifício vivo é porque eu estou tendo um diálogo com Deus. Eu estou tendo uma conversa, eu estou vivo, porque se eu estiver morto eu já não vou ter esse diálogo com Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele estimula que nós não podemos deixar esse mundo nos corromper, nos corroer, nos destruir. Então, o ambiente é insalubre, onde nós vivemos é muito insalubre. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18, 2 Coríntios, capítulo 4, 16 a 18, vamos abrir lá, por favor. Diz assim: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, seja corroído pela insalubridade, seja corroído por essa coisa corrosiva que existe, essa soda cáustica que existe, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Por que o interior se renova? Porque você tem uma comunhão com Deus. Você tem um diálogo diário com Deus. A sua mente vai ser renovada, a tua mente, o teu coração vai ficar alegre, porque você tem esperança. Então eu tenho que entender que esse propósito que Deus criou o homem foi para ter essa ligação permanente com o homem. E nós não podemos desviar disso. Deus sabe que se não houver essa comunhão com Ele, o homem se perde. O homem se perde. O ser humano, ele não foi feito, ele não foi criado para viver independente de Deus. Assim como o peixe não foi criado para viver fora da água, o homem não foi feito para viver fora da presença de Deus. E aí, quando Deus estabelece uma linha de comunicação com o homem: Adão, onde você está? Preciso falar com você. Veja sempre que, enquanto as outras religiões pregam o contrário, o cristianismo prega a verdade. Enquanto o Buda fala que você tem que ficar meditando não sei quantas horas, o hinduísmo manda você ficar meditando, ficar no nirvana, para ter uma conexão com Deus, para ligar com Deus. A Bíblia ensina que o cristianismo é Deus procurando o homem. Adão, onde você está?
O cristianismo é diferente. É Deus busca do homem. E eu preciso entender isso, que a linha de comunicação estabelecida de Deus para nós, ela é vital na nossa vida. Ela é vital. Só vou dar um exemplo lá do final. Quando eu estiver no final eu vou falar isso de novo, mas eu vou dar um exemplo agora. Quando você lê as cartas do Apocalipse, diz lá: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, quem tem ouvido, você tem um canal de comunicação com Deus. Não perca esse canal de comunicação com Deus. O salmista, quem está anotando pode anotar, depois você lê em casa. Salmo 55, 17. Diz assim: de tarde, de manhã e ao meio-dia, eu clamo ao Senhor e Ele ouve a minha voz. De tarde, de manhã e ao meio-dia. Ou seja, constantemente eu estou tendo um relacionamento, intimidade com Deus. Vocês sabem muito bem, que eu sei que todos aqui já leram a história de Daniel. Quando Daniel foi condenado a ser jogado na cova dos leões, quantas vezes Daniel orava por dia? 3 vezes por dia. Vocês sabem que quando Pedro e João iam entrando no templo, lá em Atos dos Apóstolos, na igreja formosa, o aleijado, o deficiente pediu para ele uma esmola, e ele disse assim, era a hora nona já era 3 horas da tarde, eles estavam indo a 3ª vez para orar no templo. Era a hora nona, já tinha ido 2 vezes de manhã e ia mais uma vez agora à tarde. Então essa comunhão, essa comunicação, e aí vocês podem ver a vitória de Daniel, a vitória de Pedro, a vitória de João. Por quê? Porque são pessoas que tinham um relacionamento íntimo com Deus. Não perdi a oportunidade. Então o salmista diz: de tarde, de manhã e ao meio-dia eu clamo, eu oro e clamo. Ou seja, eu levo as minhas reclamações ao Senhor e Ele me ouve a minha voz. Irmão, se você não tem, estabeleça essa linha de comunicação com o Senhor diária. Estabeleça. Agora, nós vamos entrar num ponto aqui interessante, que eu deixei anotado aqui. Identificando os problemas. O primeiro ponto aqui é a comunicação com Deus. Ou seja, a comunhão. O primeiro ponto a observar é isso. E o inimigo, ele vai ficar 24 horas por dia para tentar interromper a sua comunicação com Deus. Estou falando do inimigo, mas nós vamos aprender outras coisas aqui. O inimigo vai tentar 24 horas por dia tirar a sua atenção para você não ter esse momento de diálogo com Deus. Seja na hora de ler a Bíblia, seja na hora de fazer uma oração, vai aparecer alguma coisa, algum obstáculo para tentar desviar você do objetivo que é ter a comunhão com Deus. Veja bem, quando eu disse aquilo que o salmista disse, de tarde, pela manhã e ao meio-dia, esse canal de comunicação, ele não pode ser obstruído. Ele tem que ter uma fluência total, de tarde, de manhã e ao meio-dia. Tem que ter um fluxo normal do diálogo nosso com Deus. E aí, no livro do profeta Isaías, nós lemos que, verso 59, capítulo 1 e 2, verso 1 e 2, diz assim, que as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa abençoar, e os seus ouvidos não estão tapados, para que não possa ouvir. Mas o pecado que habita em vós faz a separação entre vós e o vosso Deus. Para quê?
não ouça as vossas orações. Deus interrompe o diálogo com nós porque nós estamos vivendo em pecado. Então eu estou separado da comunicação com Deus porque eu estou vivendo em pecado. Quando você lê Isaías 59, 1 e 2, você vai ver nitidamente o que eu estou falando. Os ouvidos do Senhor estão encobertos para que não ouça a nossa oração. Por quê? Foi interrompido o canal de comunicação. Por quê? Porque o pecado que habita em nós faz a separação entre nós e o nosso Deus. Então, quando nós entendemos que nós não podemos perder esse canal de comunicação, a nossa vida fica diferente. Quando você descobrir que você é dependente de Deus e tem que falar com Ele todos os dias, a sua vida muda. As suas atitudes mudam. O seu comportamento dentro de casa muda. Você não vai ser aquela pessoa mais que grita dentro de casa, que sapateia. Você vai ser uma pessoa coerente, você vai ter os requintes de uma pessoa que recebeu a palavra. E todas as vezes que a nossa comunicação com Deus é interrompida, nós perdemos as batalhas. Aquela guerra que você está guerreando, você perde. Por quê? Porque você não está tendo comunicação com Deus. Você está em desvantagem porque quem é prejudicado é você, porque Deus não vai ser prejudicado nunca. Mas se você não tiver o diálogo com Ele, quem vai ser prejudicado é você. Agora, identificando os nossos inimigos. Primeiro inimigo do ser humano. Porque, sorrateiramente, a gente ouve em muitos lugares. Porque o inimigo fez isso e a pessoa caiu na cilada, o inimigo faz. O inimigo faz. Mas o primeiro inimigo que eu e você temos é o mundo. É o ambiente onde nós estamos vivendo. O mundo corrosivo. O mundo que traz um entretenimento para você naquela hora que você vai ter uma comunicação com Deus, você desvia a sua atenção e você não fala com Deus e fala com o mundo está oferecendo. O entretenimento que você tem nas mãos. Aquele momento que era para você falar com Deus, levar suas queixas ao Senhor, pedir perdão dos seus pecados e falar com Ele, você jogou ele fora porque você vai ver o entretenimento agora que está na sua mão. Então o mundo é o primeiro inimigo mais corrosivo, mais desgastante que nós temos. Depois a carne, irmão. Não tudo é o diabo, não. Não é tudo o diabo, não. A carne também quer. A carne quer ser o primeiro da classe. A carne quer ser o mais bonito da igreja. A carne quer ser o mais. O ego. O mundo, a carne, em terceiro lugar é o diabo. O diabo, sim, ele vai soprar no seu ouvido. Ô, fulano, faz isso mesmo que vai dar certo. Vai dar certo nada, vai dar tudo errado. Mas por quê? Por que você foi na conversa dele? É porque você não está em comunicação com Deus. Se você tivesse comunicação com Deus, você não iria naquele conselho furado que o inimigo passou para você. Ele simplesmente risca o fósforo. Dá na sua mão e fala, ali tem um tanque de gasolina, vai lá e joga. Você vai lá e joga. Fala, não, foi o diabo. Foi o diabo não, foi você. Foi você que jogou fogo lá porque você quis e você estava consciente que você ia colocar fogo naquele lugar. Então é o mundo que nos corrompe de todos os jeitos. O sistema do mundo vai nos oprimindo, vai trazendo pressão sobre nós e nós vamos cedendo a cada dia mais. Antigamente os pais saíam para comprar brinquedo para as crianças no dia das crianças. Ou no final do ano, não sei. Ia lá, comprava um carrinho, uma boneca, outro brinquedo. Hoje, ele vai para a loja com a lista de qual é o playlist que ele precisa, de qual é o objeto que ele precisa, de que cor que é, de que cor. E ele que traga o objeto que não é daquele jeito que a criança quer. Que ele vai tomar de dedo na cara. O pai e a mãe. Então o mundo vai te comprimindo, o mundo vai te espremendo, o mundo vai tirando proveito de você. Por quê? Porque você está cedendo. Você está cedendo, por que você está cedendo? Porque você não está tendo comunicação com Deus.
As regras de Deus, elas são, nós vamos ler aqui, elas são puras, elas são retas e elas são diretivas. Ela traz uma instrução para mim, mas eu abandono aquilo e vou na pressão do mundo. Ah, porque o vizinho comprou, porque o outro comprou, porque não sei o quê, porque todo mundo precisa ter. Ah, agora se você não tiver isso, você está fora de moda. Fora de moda, irmão. Então a pressão do mundo ela é muito grande. Faz as pessoas mudarem de comportamento. A carne faz você mudar de comportamento. Quando você quer alguma coisa, a pessoa passa todos os obstáculos que tem para conseguir aquilo que ela precisa, que ela quer. Que ela quer o quê? Para quê? Para dizer que é melhor, para dizer que é mais bonito, para dizer que é não sei o quê. E aí ela busca, essa busca frenética, atrás da perfeição, atrás de ser o melhor, atrás de ser o mais bonito. Criança agora ganha presente 3 vezes por semana. Você chega no quartinho de brinquedo lá, se você vender tudo que tem no quartinho de brinquedo, dá para comprar um automóvel. Automóvel que anda. É assim que funciona. Por quê? A pressão. Nós somos pressionados a cada dia. Todas as vezes que estamos em desvantagem na nossa comunicação com Deus, está prejudicada. Quando Jesus diz, aí Jesus quer restabelecer a nossa comunicação com Deus. Aí Jesus fala lá no Pai Nosso, Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a porta, isola do mundo, isola do planeta. E o teu pai que está em secreto, e ora o teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto, vai ouvir, e vai ver, e vai trazer aquilo que você precisa. Eu preciso me isolar, eu preciso separar, eu preciso sair fora da rotina do dia. Entra no teu quarto e fecha a porta. Por que será que ele deixou escrito isso? Porque ele sabe que a influência aí de fora, ela vai ser corrosiva na sua vida. Precisamos ter esse momento, a sós com Deus. Ou nós vamos deixar tudo por água abaixo. Assim como era nos dias de Noé, nós temos que ver e fazer aquilo que Deus manda que nós fazemos. Irmão, esse canal de comunicação, ele é importante. Que até Jesus deu um jeito de trazer ele de volta, restabelecer ele de volta. O que nós devemos fazer para vencer essa situação é restabelecer o mais rápido possível o nosso canal de comunicação com Deus. Como é que eu restabeleço o meu canal de comunicação com Deus? Se eu estou procurando viver uma vida de santidade, de santificação, mas errei ontem, errei hoje, eu tenho que ter um jeito de consertar isso com Deus. Como é que eu faço para consertar isso com Deus? Arrependendo. Arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e comecem os tempos de refrigério na presença do Senhor. Irmãos, a conta com Deus você tem que zerar. E zerar é arrepender. E arrepender é não fazer mais aquilo que você fazia. Arrepender é não fazer mais aquilo que você fazia. Esqueceu, virou passou a régua. É outra página. Agora você está vivendo um novo tempo com Deus. E para mim restabelecer essa comunicação com Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é zerar, é me arrepender. Porque senão, irmão, falar, foi o diabo que fez isso para que aquela pessoa fizesse aquilo. Aí, a pessoa que foi o diabo que atacou ela não precisa se arrepender, porque a culpa é do diabo, não foi dela. Então, temos que ter muito cuidado quando a gente fala sobre isso, que é para não deixar as pessoas isentas de que tem que se arrepender. O arrependimento é essencial. No relacionamento com Deus, o arrependimento, ele é essencial. É a conta zerada, para nós começarmos uma nova vida em Cristo. E isso, quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7. Então, se você pedir perdão para Deus 490 vezes por dia, Ele vai te perdoar. Infinitamente Ele vai te perdoar.
Mas você tem que ter consciência de que você está arrependido. Não é falar que está arrependido e amanhã fazer o mesmo pecado. Aí depois da manhã, Senhor, estou arrependido. Depois da manhã fazer o mesmo pecado. Não. Isso não é arrependimento. Primeiro, através do arrependimento. Segundo, voltar a ter contato com a verdade. Ou seja, voltar a ter contato com a verdade. O que é isso? Ler a Bíblia. Jesus, na oração sacerdotal, em João 17, verso 17, diz assim: santifica-os na verdade, falando para Deus. A tua palavra é a verdade. Ou seja, Jesus estava querendo que os discípulos se santificassem na palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Então, eu preciso me arrepender e eu preciso voltar a ter contato com a verdade. Eu preciso voltar a ler a Bíblia. Eu preciso voltar a aprender de novo, porque a lição que foi passada para mim eu não aprendi direito. E eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso estudar. Eu preciso fazer algo diferente. Eu li aqui: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, é João 17, 17. Agora o Salmo 19, verso 7 a 9, só vou ler um pedacinho. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. A lei do Senhor é perfeita e revigora. Se eu estou com a alma desfalecida, se eu estou cansado do mundo que eu estou vivendo, do pecado que eu estou habitando em mim, e eu tenho que revigorar minha alma, que jeito? Na palavra do Senhor. Um outro ponto que nós precisamos ter e fazer: lute pela sua família. Diga aí para a pessoa que está do teu lado: lute pela sua família. Primeira coisa, depois de você se arrepender, depois que você ter comunhão com Deus, buscar novamente a palavra, para ser um canal de comunicação com Deus. Você vai buscar a união pela tua família. Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que eu trago isso para mim aqui, para a minha vida? Você precisa lutar pela sua família, você precisa buscar a união da sua família. Então agora, irmão, comece a orar na hora das refeições. Comece a orar na hora das refeições. Não importa quem está em casa, importa que você vai chamar todos ali, e antes de alguém tocar no prato e no garfo, e vai orar a Deus e pedir a graça de Deus sobre aquele momento, porque é um momento que você está trazendo a tua família para junto de você. Você está agregando valor, você está fazendo com que as pessoas se reúnam em volta da mesa e façam uma oração na hora das refeições. Ore antes de dormir. As crianças, elas vão aprender a orar. As crianças, elas vão aprender a ler a Bíblia. Quando ela passar no quarto do pai e da mãe e ver o pai e a mãe de joelho lendo a Bíblia ou orando, as crianças vão olhar: o pai está orando, a mãe está orando, então eu vou orar também. Eu preciso ter esse discernimento. Não adianta eu querer ter uma família perfeita que vive em harmonia, sendo que eu não trago eles para perto de mim. Eu tenho que trazer essas pessoas para perto de mim. Eu tenho que agregá-las. Eu tenho que fazer diferença nesse mundo tenebroso. O ambiente aí está corrosivo, mas o ambiente aqui em casa é amoroso. O ambiente aqui em casa é amoroso. O ambiente aqui em casa é de dedicação. Viver em comunhão entre o esposo e a esposa. Olha aqui que eu vou ler isso aqui, é sério. Sério e muito sério. Carta de Pedro. Pedro, capítulo 3.
e o verso de número 7. Diz assim: igualmente vós, maridos, vivei com elas quem? A esposa, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. Se você não tratar bem a sua esposa, a esposa não tratar bem o marido, Deus está falando aqui, Ele vai cortar a comunicação com você. Ele vai cortar a comunicação com você. Marido e esposa. Aqui é recíproco. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, preciso me arrepender. Preciso trazer o costume de ler a Bíblia de volta. Preciso aprender a orar na hora da refeição. Preciso orar à noite com a família antes de dormir. Preciso viver em harmonia com a minha esposa, com o meu esposo, para que as minhas orações não sejam canal de comunicação. Se ele for cortado, o homem fica só. E se o homem fica só, o homem fica à deriva. O Adão ficou à deriva, ele ficou perdido. E eu e você, quando nós conhecemos Jesus, foi justamente porque nós já estávamos num caminho perdido e Jesus nos encontrou. E Ele nos mostra qual é o caminho que eu devo seguir. Só que eu não posso deixar o mundo, eu não posso deixar a carne, eu não posso deixar o diabo atrapalhar meu relacionamento com Deus. Eu tenho que aprender a viver isso. Viver Bíblia é isso. Simplesmente o fato de eu não perder a linha de comunicação com Deus faz toda a diferença. Viver é servir. Viver é servir. Jesus disse: eu vim não para ser servido, mas para servir. Então eu e você, dentro de casa, pode ser o gerente, pode ser o chefe, pode ser o patrão, pode ser quem for, o CEO da empresa tal, dentro de casa você é um servo. Dentro de casa você foi feito, Deus te constituiu esposo ou esposa para servir. Quando eu ouço, olha bem, presta atenção, ouvir e praticar, Jesus falou no final do Sermão da Montanha, é construir na rocha. Ouvir e praticar é construir na rocha. Preste bem atenção, ouvir é o canal de comunicação, você está ouvindo a palavra. É 50% da tarefa. Praticar é construir na rocha. Praticar é ter o teu interior renovado, porque Jesus entrou e transformou. Primeiro ele falou, ouvir, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que construiu na rocha. Então quando eu ouço as palavras de Jesus, eu tenho um canal de comunicação aberto com Ele. Quando eu pratico as palavras de Jesus, eu estou dizendo para Ele que o meu interior foi renovado. Eu estou com o meu interior renovado. Por quê? Se eu perco a linha de comunicação com Deus, o meu interior não se renova. Meu interior vai ficando petrificado. Meu coração vai ficando um coração de pedra. Eu só quero a destruição, eu só quero a guerra, eu só quero a bebedeira, eu só quero a orgia. Mas quando o meu coração é renovado, eu começo a buscar as coisas do alto. Se já ressuscitaste em Cristo Jesus, pensai nas coisas do alto. Comece a pensar nas coisas da glória. Eu e você, nós somos escolhidos para ser vencedores. Mas eu não posso, em momento algum, perder essa linha de comunicação com Deus. Eu não posso, em momento algum, permitir que a minha carne, o mundo, me corrompa, me pressione. Não posso. E eu não posso, em momento algum, que a carne me domine, prevaleça sobre a minha. Porque quando a gente vê as obras da carne, quando você fala obras da carne, é alguém que fez alguma coisa. Alguém que fez alguma coisa. Quando você fala frutos do Espírito, não, o fruto nasceu de uma árvore, mas não foi a árvore que foi o fruto que nasceu na árvore.
Então o fruto já é a ação de alguém que agiu dentro do nosso coração e fez a transformação na nossa vida para que nós produzíssemos aquele fruto. A obra da carne não, eu vou lá e pego uma faca e tiro a vida de uma pessoa. A obra da carne, eu fiz com a minha mão. O fruto do Espírito é o resultado daquilo que Jesus fez dentro do meu coração e agora eu estou tendo um resultado daquilo que Jesus proporciona para mim. Obras da carne e fruto do Espírito. Então, todas as vezes que eu deixo de ter essa linha de comunicação com Deus, eu estou sujeito ao fracasso. Porque meu coração vai ficando empedrecido, empedernido. Não tenho mais sensibilidade, não consigo ver a dificuldade do outro, eu só vejo as minhas necessidades. Mas em nome de Jesus, lute pela sua família. Você veio aqui para aprender a lutar pela sua família. Que a graça do Pai seja sobre a sua vida e que você possa, cada dia mais, meditar nessa palavra. E não perca nunca. Primeira linha de comunicação que Deus fez foi com Adão. Adão, onde você está? Quero falar com você. Preciso ter um diálogo com você. Não se esconda não, meu irmão. Não se esconda não, minha irmã. Se apresente diante de Deus. Fala, errei, pequei, errei, eu me arrependo. E aí você vai receber o Cordeiro. Você vai receber a salvação. E a graça do Pai vai ser sobre você. Em nome de Jesus.